Seja bem-vindo a mais um episódio do Youngcast. Que alegria receber você aqui. Eu já falei isso, e é igual aquela música assim, ó, eu já falei, vou repetir. Eu já falei e eu vou repetir. Você é a pessoa mais importante aqui desse podcast. Meu caro telespectador, minha telespectadora, que sempre consome todos os conteúdos. Nós estamos chegando para mais uma entrevista e eu já quero falar para você que chegou aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o André Young e sim, claro, com certeza você já viu um corte do Youngcast. Só que agora o nosso relacionamento ele vai ficar muito mais aprimorado, porque você está prestes a se tornar um inscrito no canal e acompanhar todas as entrevistas, todos os conteúdos que nós vamos liberar aqui para você. Maravilha? Então clica no botão se inscrever, ativa as notificações para você não perder nada, porque você clicando nesse botão, toda vez que nós chegarmos aqui, você vai ser notificado e notificada que o Youngcast está no ar. Já se inscreveu? Já ativou as notificações? A minha produção, como é uma produção muito eficiente, ela já vai inserir para você aí na tela o QR Code. Você consegue apontar a câmera do celular para o QR Code e ao fazer a leitura vai ser direcionado para o nosso Instagram. Instagram que nós já estamos beirando 1.100.000 seguidores. É isso aí. Esse meu convidado aqui é até especial, porque quando ele pegou o Youngcast acho que tava com 2.000 seguidores e hoje ele vem aqui com 1 milhão de seguidores para falar para uma grande audiência. Então corre lá no Instagram, segue a gente lá. Você que é de outro país, precisamente Espanha e Portugal, o Youngcast Tour nos dias 29 a 15 de abril estará, 29 de março a 15 de abril, estará na Europa, precisamente em Madrid, na Espanha, e em Lisboa, em Portugal. Então você que quer estar aqui no podcast que mais viraliza cortes na internet, é só você correr no Instagram, porque lá você consegue acessar os caminhos para falar com a nossa equipe e agendar a sua entrevista na Young Tour Europa, tá bom? Não perde essa oportunidade, já que nós temos aí pessoas que nos assistem em Angola, em Portugal, nos Estados Unidos, na Espanha, e é sempre muito bom a gente atualizar vocês com os novos projetos aqui do Youngcast. Esse convidado é um amigo, esse convidado é alguém que eu tenho um grande respeito, uma grande estima. Ele é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores oradores, um dos maiores pregadores que eu já ouvi pregar nessa vida. E eu recebo ele aqui hoje para a gente bater um papo bem legal. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho o meu querido amigo pastor Arthur Gadelha. RJ tá na casa. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe, uma alegria poder estar aqui nesse novo tempo. Saber que Deus tem feito coisas tremendas sobre a sua vida, tudo que Deus tem colocado em suas mãos tem surtido efeito e tem sido bastante glorificado o nome do Senhor. E essa rede social do podcast aqui do Youngcast tem sido uma bênção. Do Rio de Janeiro para todo o Brasil, a galera acompanha bastante. Aquele vídeo que nós gravamos há um tempo atrás também surtiu bastante efeito e é bom poder hoje estar aqui com você e ver tudo que Deus está fazendo aqui, cara. Muito bom, sou muito feliz e fiquei muito alegre de poder conseguirmos estar juntos depois de tanta tentativa, não é? Para a glória de Deus. É que a agenda do homem tá, homem tá outro patamar agora. Foi bem complicado, mas vai melhorar depois de hoje, né? Pastor Arthur Gadelha, ele está aqui em Alphaville atendendo alguns compromissos. Sim. Depois da entrevista ele vai pregar, já vai ministrar em uma igreja. E aí eu falei com ele, vamos já aproveitar e gravar o Youngcast, que a nossa audiência quer muito ouvir o pastor Arthur Gadelha. Meu amigo, chegamos aí, né? O ano já começou e agora nós já estamos adentrando aí na fase do Carnaval. Eu vi um vídeo essa semana e eu achei meio corajoso da parte do pastor, né? O pastor de uma igreja onde ele dá a entrevista e nessa entrevista ele informa que o cristão pode... A repórter pergunta, pastor, o senhor é pastor? E ele sou pastor. E o cristão pode participar do carnaval? Ele, claro, a gente tem que estar em tudo, em todos os lugares, etc. Isso é uma falácia ou isso pode ser uma verdade? O cristão pode comemorar carnaval? O carnaval ele é oriundo da festa da carne. Filipenses capítulo 3, verso 3 e 4, Paulo disse, não dependemos mais da carne, porque Cristo foi a última carne cortada no Calvário. Uau. Agora dependemos de Cristo que venceu a carne, né? Sendo ele ressuscitando no terceiro dia. Tudo que é festa da carne não compactua com o que o cristão acredita. Até porque essa ideia de uma igreja moderna, de participarmos de tudo, é antibíblica, porque biblicamente a igreja não está aqui para ganhar almas.
Olha só que frase diferente. A igreja não está aqui para A igreja ganhar está almas? aqui para pregar o evangelho. Uou. E as almas se convertem através da pregação. E é por isso que essas pessoas que acham que a igreja tem que estar em todo lugar, porque na mente deles estamos aqui para ganhar. Não, a gente está aqui para perder a nossa vida para Cristo e em Cristo pregarmos para as almas se converterem. Quem faz o acesso, né, desse link da pessoa com a palavra é o Espírito Santo. A igreja está aqui para pregar o evangelho. Quem faz a obra evangelizadora através da palavra é o Espírito Santo. Então, se partirmos dessa premissa que a igreja pode entrar em tudo, então podemos entrar num prostíbulo, podemos entrar numa boca e participarmos de tudo que está ali. Não, a igreja não tem que estar em qualquer lugar. A igreja tem que estar no papel que a igreja foi feita para fazer, que é pregar o evangelho. Eu discordo totalmente disso, isso aí é uma falácia. Isso é uma falácia. Algo que você falou que eu achei muito interessante é justamente a questão do carnaval. Por quê? O carnaval, eu não sei se todas as pessoas, né, que participam, algumas, digamos que possa ser que um dia passou pela igreja e saiu, ou alguém que nunca entrou na igreja, talvez não tenha noção do que representa o carnaval no mundo espiritual. A gente consegue ter essa dimensão do quão prejudicial o carnaval ele pode ser para um estado, para um país, para uma nação, no âmbito espiritual? No âmbito espiritual. Hoje, numa reportagem, estavam valorizando e supervalorizando o carnaval, porque no período carnavalístico, né, dá muito emprego para o brasileiro e para uns a melhoria financeira. Mas dentro de um parâmetro espiritual, a batalha, e está muito claro hoje, antigamente nós tínhamos um ocultismo do que é o carnaval e do que é todo o contexto espiritual do carnaval. Hoje está muito claro, né? No Instagram tem assuntos aí, na reportagem, de pessoas que dizem que o carnaval é um portal espiritual que se abre no período do carnaval e se fecha na quarta-feira de cinza. Então, um cristão participar de um carnaval, sabendo que é uma festa entregue a demônios, me perdoe com muita humildade, essa pessoa não se converteu ainda, porque se é entregue a demônios, não tem o porquê que eu estar num ambiente dotado de demônios. E quem falou isso não foi uma conspiração contra o carnaval, foram os carnavalescos das escolas de samba que falaram. Nossas escolas são entregues a santos, a entidades, que na entrada do sambódromo e no final, tanto o nome de entidades como Maria Padilha, nome com outras entidades, são devotadas ali, e ali é um portal que se abre. Então, a igreja está dentro de um parâmetro de contraponto de tudo que o carnaval é. Se eles abrem, a gente fecha. Se eles vão, nós voltamos. Uau. Nós somos o contraponto do que o mundo prega. A mensagem do evangelho, ela é o contraponto de tudo que o crente, tudo que o mundo está pregando. E não é só o carnaval, não. E me espere depois dessa nossa entrevista o que vai acontecer com o Brasil depois do carnaval. Né? Porque se o portal espiritual abre, não é só para entidades voltarem, agirem em uma semana de festa. São legalidades que se abrem para um ano inteiro do Brasil. Se é difícil com a igreja, imagine sem a igreja aqui. Uau. Então esse período de carnaval é muito complicado. Lembra do ano passado, ano retrasado, quando o Covid apareceu pós o carnaval, em 2020, 22, 23, terminou em 23 ali. É sempre depois do carnaval, os políticos eles pintam aquela aparência de que está tudo certo, aí depois do carnaval começam os grandes problemas. Só que o mundo está gritando. Peixes que apareceram do nada, saindo da superfície, né? Aviões caindo de repente, e as pessoas estão desligadas curtindo o carnaval e não estão tendo essa percepção espiritual. O mundo não é mais o mesmo, há uma profecia que em 2025 aconteceriam coisas absurdas e literalmente está acontecendo e vai acontecer mais. A igreja em si ela tem que estar preparada para o arrebatamento da igreja. O anticristo vai dominar o mundo, só que enquanto a igreja está aqui, a igreja tem a chave do mundo. Mas nós seremos arrebatados e não ficaremos aqui nessa bagunça. E eu acredito no arrebatamento da igreja. E o mundo vai ser o mundo quando Jesus voltar e tirar a única coisa boa que temos aqui, que ainda é a igreja, que prega a palavra, que ressocializa pessoas através do evangelho. E mesmo assim ainda é muito complicado ainda. Não é? A liberação política, pode muita coisa. É no carnaval que acontecem as maiores doenças do Brasil. A proliferação de AIDS, de mortes, é no período de carnaval. Então, literalmente, as cidades do Brasil parece que abrem um portal espiritual e demônios têm uma legalidade muito grande.
Então nós temos que orar e estar perceptível a esse contexto, porque é muito preocupante. Pastor, eu quero entrar também nesse assunto que eu achei que assim é uma pérola que você soltou justamente sobre os sinais da terra, mas para a gente concluir o assunto carnaval, por exemplo, qual é o peso, né, que uma escola, por exemplo, atrai para si quando ela faz o uso da imagem de Cristo de um modo pejorativo, quando ela escarnece, quando ela coloca um Jesus apanhando do diabo, quando ela coloca um Jesus homossexual. Qual é o peso disso que as pessoas fazem sem ter a noção? Yang, eu tenho uma percepção disso que é o contraponto, né? As pessoas, na sua grande maioria, falariam que eles estão cavando a própria cova, brincar com Deus. Como diz Gálatas, Deus não se escarnece, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Só que eu tenho um pensamento porque eu trato Deus como alguém que é o pai da maturidade. Deus é um ser que não tem, não entra em depressão, Deus não tem ansiedade, Deus é um ser que ele não tem autossabotagem. Então Deus é o pai da inteligência, é o pai da sabedoria. Eu olhando para uma escola de samba, colocando Jesus no chão e o diabo em cima dela, como eu acho que foi a Gaviões da Fiel que fez isso, e outras escolas como ato pejorativo, colocando o evangelho sendo escarnecido na avenida, eu acho isso uma graça. Porque eu conheço o final da Bíblia, eu sei como termina. Uau. Eu já sei como termina. God. Eu já sei. Então eles podem fazer o que eles querem. Sabe quem fica chateado? É os crentes. Sabe quem fica irritado com essas coisas? É o povo de Deus. Agora, Deus deve estar olhando, dando risada de pobres mortais e coitados. Eles me colocam para ficar embaixo e o diabo em cima. Mas o próprio diabo já sabe quem está embaixo e quem está em cima. Então não importa o que eles fazem, não tira o caráter de Deus. Eles podem colocar Deus perdendo para demônios. Eles podem colocar Deus servindo o diabo. Eles podem fazer o que for. O dinheiro está na mão deles, a mídia está com eles podem colocar o que for. A Bíblia está aqui, ela me mostra como vai terminar. O diabo amarrado e a igreja triunfante. Uau. Agora, isso que vai terminar. Que você falou eu achei fantástico. E isso é algo que é extremamente real. Por exemplo, nós tivemos a aparição, né, de dois peixes. Um eu não recordo o nome, mas o outro é o peixe, é o diabo, alguma coisa assim. Que esse peixe ele é um peixe específico e tem a sua sobrevivência limitada à extrema profundeza do oceano. Então ele não é um peixe de superfície. Sim. Ele é um peixe que vive na profundeza. Algumas pessoas, quando saiu essa notícia, né, você ia olhar os comentários, tinha algumas pessoas comentando possibilidades de, por exemplo, poxa, isso é porque o Leviatã, né, tem várias teorias. O Leviatã tá surgindo. Porque o mundo, por exemplo, saiu uma pesquisa que a Terra ela está com rachaduras, né, como se ela estivesse começando a rachar. Para nós cristãos, como nós devemos encarar esses sinais? Como o cristão tem que lidar com os sinais eminentes da volta de Cristo? Eu acabei de dar uma aula agora à tarde para os meus alunos e eu disse o seguinte para eles. O pregador ele tem que estar antenado a tudo que acontece para ele ser um cara atual, para utilizar a atualidade do mundo como confirmação da Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam sinais. E é o prenúncio, não é a volta de Cristo, é o prenúncio da volta. Acontecerá mais rumores e mais sinais do prenúncio da volta de Cristo. Então a igreja tem que estar atenta à luz dos acontecimentos e tem que estar preparada. Paulo falou assim para Timóteo, capítulo 2, capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo falou assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade. Quando Paulo falou para Timóteo, procura apresentar a Deus como alguém aprovado, essa aprovação não é um ok de alguém. Essa aprovação é um preparo de um pregador, um preparo de alguém que está na expectativa de Deus e ele está se preparando para se encontrar com Deus. Preparação, tem alguém preparado mental, emocional e espiritual. A igreja tem que estar preparada. E esse preparo é um preparo oriundo de conhecimento. Saber das coisas, estar atento aos sinais que estão vindo por aí, e esses são prenúncios, que Jesus está voltando. Aquilo que segundo Cantares capítulo 2 falou, eis aí a voz do meu amado,
Ele vem andando, reluzindo sobre os outeiros. O meu amado diz, formosa minha e vem, porque esse que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar está chegando. E para a igreja começar a cantar, os prenúncios vão acontecer. Isso aí é pouco ainda. É pouco. Vai Tem piorar. muita conspiração, obviamente. Mas estamos na 10ª hora da igreja. A última hora da igreja é agora. Nós, como servos de Deus, temos que estar preparados. Preparados. Existe a morte única, né, que é pessoal, cada um se encontra com Deus no seu dia da sua morte, mas existe o arrebatamento da igreja, quando a trombeta tocar. E esse tempo está chegando. Esse tempo está chegando. E não é uma conspiração da Bíblia, não é os crentes que estão pregando. É a terra, como Paulo disse, a terra geme. Rumores, trovões, a água está saindo do seu limite original. Porque as águas têm limite. E o limite das águas é a praia. Por isso que eu sou do Rio de Janeiro, eu sei muito bem, não é? Aqui no litoral, quando você vai para a praia, você fica no limite das águas, que é na areia. Porque as águas têm limite. Você pode perceber que os limites das águas não estão sendo respeitados. Maremotos e trovões, os mares estão quebrando limites, estão vindo já para as ruas e vai ser um prenúncio, irmão. Nós estamos preocupados com coisas terrenas e coisas espirituais estão acontecendo. A unificação dos países, uma moeda só será colocada, não é? Uma moeda para ser controlada por todo mundo já está sendo eminente aí. Não é uma ideia futura, já está pronta, já está quase unificando todos os povos. É a volta do anticristo. E o prenúncio da volta do anticristo é o arrebatamento da igreja. Nós, como igreja, temos que estar preparados. Emocionalmente, espiritualmente, tá? Fisicamente para o arrebatamento. Muito mais espiritualmente. E, infelizmente, nós não estamos. A nossa preocupação é com cadeira, com microfone, com carro, com casa, com bens materiais. Cara, vai ficar tudo aí. O salmista falou assim, ó. Sefer Tehelim, né? Sefer, livro, Tehelim, Salmos. Salmo 20, verso de número 1, verso 7. Eu não confio em carros e nem em cavalo. Por que o salmista falou isso? Porque carro quebra roda e cavalo quebra pata. Mas eu confio no Deus que fez os céus e a terra. Uns se encurvam e caem, mas nós permanecemos de pé. Uns é alguém, é uma classe de pessoas que vão se encurvar. Mas uma outra classe ficará de pé. Eu sou da classe que não vai se encurvar. Eu sou daqueles que vai pregar até o último estado da vida e eu vou proclamar para todo o Brasil e o mundo saber. Jesus está voltando e não é uma pregação só de uma escritura de papel. O que está ali no papel está se cumprindo hoje em dia. E eu levo isso muito a sério. Cara, muito a sério. Você liberou uma chave aqui que a igreja, olha só, olha a minúcia disso aqui. A igreja tem que estar preparada para o arrebatamento e ela tem que estar preparada em diferentes esferas, emocional, física e espiritual. Por que emocional e física também? Porque a física é o conhecimento. Sim. É o conhecimento mental. Emocional é porque a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, falou que existem mais de 300 milhões de depressivos, ansiosos e estressados no mundo. E só a OMS diz que no Brasil são 19 milhões. 19,5, 19, quase 20 milhões, perdão, no Brasil, de ansiosos, depressivos e estressados. Então, quando você está mal emocionalmente, você não faz nada bem. E a pessoa que mais você culpa é Deus. Porque é mais fácil você culpar quem você não vê do que quem você está vendo. Todo mundo coloca a gente mal, mas a gente coloca a culpa em Deus sempre. Sai da igreja, desvia de Deus quando está mal. Né? E sempre o problema é Deus, mas na verdade Deus é a solução. Porque depressão é excesso de passado, estresse de presente e ansiedade de futuro. Por que Deus é a cura? Porque Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Ontem depressão, hoje estresse, amanhã ansiedade. Enquanto isso, a igreja brasileira e mundana está tão terrena que a gente diz, Deus me dá carro. E na verdade a oração não é carro. A oração é, Deus, se aproxima de mim. Deus me dá coisas. Não, se aproxima de mim. Porque quando essa chave virar na nossa cabeça, que quanto mais perto de Deus, mais perto eu estou das coisas que eu preciso, eu paro de orar pelas coisas e oro para Deus. Quem está perto de Deus está perto de carro. Quem está perto de Deus está perto do casamento. Quem está perto de Deus está perto da riqueza.
Então, em vez de orar para a riqueza, eu oro para Deus, porque é perto de Deus que estou perto de tudo aquilo que eu preciso. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais, Deus sabe o que eu preciso. Esse antropocentrismo da igreja atual, e quando eu falo sobre a igreja atual, é porque eu vivo ela, eu sou a igreja. Então a igreja brasileira é antropocêntrica demais. Homem, centrismo, centralização. O que é antropocentria? É o homem no governo, é a igreja do homem. Fizeram uma pergunta para mim, como é que vai a igreja? Eu falei, é de Cristo ou do homem? Uau. Porque a de Cristo vai mal, vai bem, a do homem que vai mal. Foi o Uber que me trouxe pra cá, do hotel pra cá. Ele, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Daí, cara, já fui da igreja, mas há muito tempo que eu não vou pro culto. Eu falei, e por que não? Ele, tive alguns probleminhas na igreja, eu preferi me desviar. Mas como é que tá o evangelho no Brasil? Aí eu falei, do homem ou de Cristo? Aí ele falou, e perguntou, tem do homem e tem de Cristo? Eu não sabia. Eu falei, porque do homem vai mal, de Cristo vai bem. Se você se convertesse ao evangelho de Cristo, você não saía da igreja até hoje. Aí ele virou, começou a dirigir e parou de falar comigo. Tem um ditado, inclusive, que diz assim, ó, quem saiu da igreja por causa de alguém, nunca esteve nela por causa de Cristo. Isso é uma verdade? É uma verdade, mas existem pessoas que têm experiências. Sim. Não é? A igreja do homem, ela deu um link fora da igreja de Cristo. Porque todo mundo começou em Cristo, né? Todo mundo começou crente, todo mundo começou fiel. Mas o poder, a grandeza, o antropocentrismo vai nos desconectando. A gente para de buscar, para de orar, para de ser aquilo que Deus queria que nós fôssemos e começamos a nos envaidecer por aquilo que a igreja nos permite. Uau. Por exemplo, a igreja me deu tudo que eu tenho hoje. Eu vivo disso. Eu estudei para isso. Eu larguei e abdiquei de toda a minha vida para me formar no que eu faço hoje. Então, tem um detalhe. Se eu não colocar minha cabeça em Cristo, eu me ensoberbeço toda hora. Porque o lugar que mais se perde Jesus, sabe onde é? Onde? Dentro da igreja. Não, calma. O lugar onde mais se perde Jesus é dentro da igreja? Isso aqui tem que parar para pensar, porque o lugar da igreja é que lá te acha Jesus. Isso. Mas paradoxalmente, o lugar que mais se perde Jesus é na igreja. Por quê? Por quê? Porque as pessoas acham que tem Jesus, param de buscá-lo para ver coisas da igreja. Por isso que a gente desvia da igreja. Porque a gente olha para pecado do irmão, para a saia de alguém, para o tamanho de alguém, para quem tem o que eu não tenho, aí a gente sai da igreja. Biblicamente, agora, para não ficar um achismo e uma conversa vazia, Maria e José levaram Jesus para a festa. Só que eles se vislumbraram pela beleza do Beit HaMikdash, né? Que a palavra hebraica para Beit é templo. Eles se vislumbraram com o templo, ficaram tão vislumbrados com a beleza da festa, que Jesus se dispersou dos pais. Sabe quando eles foram dar conta de Jesus? Quando eles chegaram em casa. Porque acabou a festa, entraram no carro da caravana, voltaram para Jerusalém. Com a nostalgia da festa. E cadê Jesus? Como é que o pai esquece do filho? E adivinha onde Jesus estava perdido? Lá na igreja. No templo. No templo. Por que os pais perderam Jesus no templo? Porque há tanta beleza no templo hoje em dia que as pessoas olham para a beleza e esquecem de Jesus. Meu Deus. Então, hoje em dia, o lugar mais fácil de perder Jesus é na igreja. E agora, dentro disso, eu tenho uma pergunta. É possível alguém perder Jesus dentro da igreja? E é possível também alguém estar perdido dentro da igreja? É a mesma função. É a mesma função. Quando você se perde dentro da igreja, é porque você perdeu o seu foco. Que é Cristo. Que é Cristo. Paulo falou assim em Filipenses 3, 12 e 13. Não que eu seja perfeito, ou que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me de tudo que ficou para trás e avançando para aquilo que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. O meu prêmio depende do meu foco. Para eu receber a Keter, ou a Stefanos no grego, que é a coroa, e eu até quero abrir um parêntese aqui para dizer para você, todos nós que somos servos de Deus estamos numa corrida. E na corrida da vida não recebemos troféus terrenos. Mas a recompensa do fiel que vai até o final é a coroa. Segundo a Bíblia, 5 tipos de coroa para quem for fiel. Número 1, isso aqui não é pregado todos os dias, né?
Isso aqui é soteriologia. Isso aqui é o conceito da salvação. São 5 tipos de recompensa para quem é fiel a Deus. Número 1, coroa da incorruptibilidade. Segundo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9, Paulo falou assim, ó, eles correm atrás da coroa corruptível. Eles quem? Os atletas. Porque Paulo incita a cultura grega. Sim. E grego aqui é a cultura das Olimpíadas, em Atenas, que é o berço mundial da cultura. Olha como é que a Bíblia é atual. Paulo falou assim, ó, eles correm atrás de medalhas. Por isso se preparam para vencê-las. Porque a coroa que eles recebem no final da corrida é uma coroa corruptível. Corruptível. Aquilo que se corrói, aquilo que o tempo leva. E mesmo assim, sabendo que terreno, recompensas da terra, a terra leva com o tempo, os atletas da terra se preparam para recebê-la. Aí vem nós que somos crentes, que tínhamos que nos preparar para receber a coroa da incorruptibilidade. Porque a diferença da coroa de cima para de baixo é que a de baixo vale por um momento, depois não vale mais nada. E a coroa de Deus? O fiel recebe a recompensa da incorruptibilidade. Estamos numa corrida. Paulo falou assim, ó, estou correndo até chegar à estatura de varão perfeito. Eu estou caminhando, eu estou numa corrida. E o prêmio da soberana vocação é a recompensa que eu recebo por permanecer focado. Quem sai da igreja, e eu já ensino depois, eu falo agora para a gente não perder o time, coroa da incorruptibilidade, coroa da justiça, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 8. Paulo falou assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada. A segunda coroa que você vai receber, se for fiel a Deus, é a coroa da justiça. Terceira coroa, coroa da glória. Quarta coroa, coroa da alegria. Quinta coroa, coroa da vida. O Apocalipse disse que aqui, isso aí, aqueles que permanecem até o final, dar-lhe a coroa da vida. Então, nós que somos servos de Deus, estamos numa corrida. Você está no seu corre. E nós estamos numa corrida cristã. Conquistamos aqui embaixo. Mas se a terra não dá pra gente o que nós estamos trabalhando para ter, quem é fiel a Deus, o salário não atrasa, a recompensa está garantida. E não é uma coroa não, é 5 coroas para quem for até o final. Quando que é a coroa? No tribunal de Cristo, acontecerá o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o casamento da noiva do noivo e a recompensa para quem é fiel. Agora, por exemplo, essa questão do arrebatamento, existem alguns teólogos que eles utilizam ali, eles vão numa linha de que não haverá um sumiço repentino de diversas pessoas no mundo. Que é o arrebatamento... Que é o arrebatamento físico. Isso. Você concorda com essa visão? Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja será arrebatada no piscar de olhos. E nós seremos arrebatados. A palavra harpatizo, no grego, é arrebatar. Nós seremos levados. Nós seremos tirados da terra. Eu acredito. Então, na sua visão, quando menos pensar, toda a igreja, os salvos... Mas a Bíblia deixa muito claro. E quando haverá rumores de problemas na terra, de problemas que o mundo está vivendo, que isso aqui não é nada. Ainda não é o fim. Vamos passar por muita coisa. Isso aqui não é uma coisa para colocar medo, é o que a Bíblia diz. Sim. Vai piorar mesmo. Mas quando começar a piorar e todo mundo ouvir o evangelho, toda língua confessar e todo olho verá que Cristo é o Senhor. Toda língua confessará e todo olho verá. Isso. A gente pode dizer, por exemplo, que a internet tem uma certa participação nessa corrida pelo arrebatamento? Você acredita que a internet ela foi criada e, não sei se diretamente para cumprir um propósito ou se não, mas você acredita que a internet ela pode ter uma grande participação naquele seguinte ponto? Todo olho o verá. Toda língua confessará. Eu não sei se a internet ela é um agente de Satanás ou de Deus. É uma incógnita. É uma incógnita, só que eu sei que é também 50-50. É 50% para cada. Vamos entender isso. Porque a obra evangelizadora, como nós estamos aqui, Brasil inteiro vai ouvir, os meus seguidores junto com os seus vão se unir e todo mundo vai vir aqui através da internet. Gente do Brasil inteiro e fora do Brasil. Mas também tem um monte de coisa ruim na internet. Então, se foi Deus, por que as ruins estão lá? E se foi o diabo, por que a coisa boa também está lá? Então, a gente não tem uma resposta. Total sentido. A gente não tem uma resposta. Só que tem um detalhe.
a internet, ela está acelerando o prenúncio da volta de Cristo, sim. Porque se não tiver internet, como é que as viagens seriam mais demoradas? Então tem pessoas que ouvem um louvor dentro de casa, sabe? Ouvem uma palavra no rádio, no YouTube, no Brasil inteiro, sabe? Então os missionários estão se esvaindo. Não tem mais tanto missionário como antes. Existem pessoas que estão morrendo muito na janela das 40. Em todo o mundo tem missionários. Mas um grande propagador do evangelho é a internet. E a internet tem que tomar um cuidado dela. Porque ela pode ser levada para um lado bom, mas também é uma grande ferramenta para o inferno. Uau! Agora, o homem domina tudo, vocês já perceberam, né? Eu sou um pato. Vamos indo. Um outro ponto também aqui que é muito polêmico. Qual seria a justificativa mais real para mais de 70% dos presos hoje em prisões no Brasil serem filhos de crentes? Uau, que pergunta interessante. Isso é um dado, né? É um mais dado. de 70%? Sim, mais de 80%. 80%. Filhos de Rapaz, é crente. muita coisa. Filhos, netos, sobrinhos, Sim. não é? É porque a maioria deles são de periferias. E aonde tem o maior número de crentes? Nas periferias. Nas periferias. Então, querendo ou não, eles já foram evangelizados. É que a vida é feita de escolhas, né? E nós seremos reféns do que escolhemos. E se eles escolherem o lado do bandido, de ser bandido, do tráfico de drogas, do tráfico de armas, do 155, 157, se eles levarem pro lado errado, aí é uma escolha pessoal. Mas eles foram evangelizados. Todo preso eu não sei como é que é aqui, mas no Rio é uma grande maioria. A mãe é crente, o pai é crente, sabe? São pessoas que talvez não tiveram encontro com Deus, iam para a igreja pela força dos pais. Isso aí vai também muito da criação dos nossos filhos também. Eles colocam a culpa no sistema, só que a igreja não pode colocar a culpa no sistema. A igreja, ela é o contraponto de tudo. A igreja está ali para ressocializar, está ali para pregar, está ali para ensinar. O colégio discipula, o colégio alfabetiza, mas quem educa é os pais. Quem educa é os pais. Colégio que pai permite que o filho seja educado por lá, ele vai perder o filho. Porque o colégio, ele foi criado para alfabetizar. Quem educa são os pais. Quem educa são os pais. Se os pais não educam os filhos no caminho que se deve andar, ele vai criar sendo um problema. Vai crescer sendo um problema. E a grande maioria. Os pais trabalham muito para trazer recursos. As mães são donas de casa. Não têm a pegada para cuidar dos filhos. De grande maioria, eles não têm um estudo muito avançado, não é? Então eles vão percorrer no lugar mais fácil. Conhece a verdade, mas prefere viver da mentira. Sabendo da verdade, sabendo do caminho. Prefere viver a mentira porque é mais fácil. Sim. Quando você não tem R$1 no bolso e o tráfico te promete um monte de coisa, é mais fácil você ir na promessa do tráfico, porque você vê lá o gerente mudar de vida, você vê o outro playboy andar de moto caríssima, e ele diz, eu quero ter isso aí. Sim. O Deus da minha mãe não deu nada para minha mãe, o Deus do meu pai deixa ele trabalhar igual um doido para ter um salário mínimo, né? Tem muito filho de pastor que não quer ser... Mas, cara, é muito pesado o que eu vou falar agora. Só vai. Por que os filhos de pastores também se desviaram muito? Por que os filhos de pastores desviaram muito? É porque os filhos de pastores ouvem muita coisa que não presta na sala de jantar. Meu Deus. É muito fácil botar a culpa no diabo. Meu filho saiu porque o diabo é muito forte. Nada. É que os filhos cresceram atrás do banco de trás, ouvindo os pais falarem mal dos pastores quando saíram do culto. Meu Deus. Na hora de almoçar, na hora de jantar, na hora de tomar café, em vez da família estar unida falando de Deus, tá contando sobre problemas do grupo de mulheres, do grupo de jovens, e os filhos ficam ali, ó. Porque o filho reproduz aquilo que vê dos pais. Então a galera vai crescendo sabendo, eu não quero ser o que meu pai é. Eu não quero ser o que minha mãe é. Então me perdoe, sei que tá me ouvindo agora, mas é uma verdade. Uma grande parcela de culpa é o jeito que tratamos os nossos filhos na presença de Deus. Porque se não colocarmos Deus na nossa mesa, se não botarmos Deus na nossa janta,
Se não colocarmos Deus dentro do nosso carro, nossos filhos vão sempre entender que igreja é um problema, porque os pais só contam problema. Porque os pais só vivem falando De daquilo problema. Sai de um culto dizendo, você viu fulano, você viu Beltrano? E o filho tá ali atrás ouvindo. Ele vai crescer que falar mal dos outros depois do culto é legal. Na hora de jantar, de almoçar, é a igreja na sala. Na hora de conversar entre família, é a igreja dentro de casa. Yes. Aí a criança vai crescer com ódio da igreja. Eles nunca vão ouvir o pai falando assim, que culto maravilhoso, meu pastor é uma bênção. É um prazer ficar na igreja. Não, os pais falam mal. Ensina o caminho que se deve andar. Os pais estão ensinando o caminho, mas no caminho só fala besteira. O que adianta ensinar o caminho, mas no caminho não ensina a verdade? Ó, isso aqui é forte. Não adianta estar no caminho, tem que viver o caminho. E o caminho é Cristo. Estar apenas não é o suficiente, tem que viver. Tem que viver. Tem que viver. O que mais tem hoje é gente forçada na igreja. Segundo Timóteo 4, 2 Timóteo 1:5. Paulo falou para Timóteo assim, ó, sabe por que você é o escolhido de Deus? E por que eu prefiro chamar você para trabalhar comigo? Timóteo disse, eu sou gago, tenho uma dor de estômago, uma úlcera gritante, e eu sou tímido. Aí Paulo disse, independente se tu é tímido ou se tu é gago, sabe por que Deus te chamou e você é meu filho na fé? Por quê? Porque você tem uma fé não fingida. Meu Deus. O que manda na obra de Deus é ter uma fé sem fingimento. O que mais tem hoje é gente fingida na igreja. Fingidos no louvor, que canta ali, mas não queria estar ali. Sentado na cadeira, mas doido pro culto acabar para ir pra resenha no final do culto. A gente fingida. Não tem coragem de sair, mas também não tem coragem de se entregar 100%. Aí depois que o diabo dá uma rasteira, vence, vai dizer que Deus me abandonou. Mas na verdade nós somos fingidos. Fingidos na nossa entrega, fingidos na adoração, fingidos na hora de ofertar, fingidos na hora de orar. Sabe o que Jesus falou em João 4? O Pai não procura fingidos. O Pai procura os verdadeiros. Deus não trabalha com gente fingida, Deus só quer gente de verdade. E eu não passo mão na cabeça de quem desvia da igreja, não. Não tenho pena. Não tem pena? Não tenho pena. Eu prego a verdade. Porque quem sai da igreja tá doido para ouvir. Ai, mas Jesus tinha... Ele já sabe que ama. É por isso que ele saiu. Porque o pecado engana a gente. O pecado faz com que a gente pense que dá para pecar amanhã porque amanhã tem perdão. Eu já sei do amor. Eu preciso saber que ele também é fogo consumidor. Todo mundo, isso que você falou é verdade. Todo mundo, quando o assunto é quem saiu da igreja, é justamente essas pessoas que elas querem ouvir, Jesus ama você. Todo mundo vai nessa tese. Vai nessa linha. Só que ele já sabe que Jesus o ama. Ele já sabe. Ele precisa saber que se ele continuar desviado, ele vai pro inferno. Sabe, o amor nunca sai. Eu vou até usar uma referência que nem pastor, pra galera não achar que eu tô puxando sardinha pra minha área. Eu vou usar um cara que, pra mim, é um dos maiores pensadores do Brasil, que é o Mário Sérgio Cortella, que é aqui de São Paulo. Cortella falou uma frase assim, ó. Fuja de gente que só te elogie. Corra de pessoas que só digam eu te amo. Mas abrace e ame quem tem coragem de falar tudo o que você precisa ouvir. Porque quem fala na tua cara o que você precisa ouvir te ama de verdade. Pregar o evangelho, não deturpar a pregação, é a maior certeza que alguém te ama. Sabe a prova que eu não amo você? É quando eu minto pra tentar te ganhar. A maior prova que eu te amo é que por amor a você eu prego a verdade. A maior prova do amor de alguém é quando alguém não poupa a palavra que você precisa ouvir. Porque eu não quero massagear você. Eu quero só que você não seja levado pelo inferno. Você não precisa nem congregar comigo. Congregue em outra igreja. Mas fica firme. Mas continua. Continua. Uau. Eu não sou pastor que prendo você. Eu sou um pastor que eu não quero te perder pro diabo. Sai da igreja aqui, troca de igreja ali. Só no mínimo escolha uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Mas não precisa ficar comigo não. Se tá com raiva do pastor porque te ensinou a verdade, pode sair. Mas você nunca vai pro inferno dizendo que foi pro inferno porque alguém pregou errado pra você. Porque é melhor ouvir a verdade que dói do que a facada de alguém que te elogia, mas não quer te ver bem.
A maior certeza que alguém te ama é que não poupa o conhecimento do verdadeiro evangelho. Isso eu levo para a igreja, eu levo para a sua vida. Você me vê pregando, você vai me ver cansado, talvez vai me ver doente, mas nunca vai me ver mentindo em cima do altar. Porque a verdade do evangelho é a maior prova de dizer, eu amo a igreja. E por amar a igreja, eu prego a verdade de Jesus. Cara, esse perfil é um perfil assim que em algumas igrejas a gente não vê mais, de algumas lideranças de algumas igrejas, onde o que é mais importante para alguns pastores não é mais o membro ser salvo. Uau, é o dízimo dele. Quando o dízimo... Qual é a catástrofe, né? Qual é a consequência de uma liderança onde ela tem a ovelha e o dízimo da ovelha é mais importante que a alma dela? Qual é? É a catástrofe. O quanto isso, né, até no dia do juízo final, isso vai ser cobrado com muita veemência. A Bíblia diz que o sangue dele será cobrado de sua vida. Quando eu faço das minhas ovelhas motivo para crescer o rebanho e me fazer crescer, eu estou me tornando um demônio. E me perdoe, cara, esse podcast aqui tem muita influência. Eu até estou poupando a minha palavra para não ser aqui grosseiro, mas tem pastores que são pastores, são demônios. Porque eles já se venderam a sua alma para o inferno. Para o cara chegar dentro dessa pergunta que você fez, né, de vender a ovelha para enriquecer através da ovelha, quem faz a riqueza do pastor é Deus. Eu não acredito em pastores que crescem e membros que diminuem. A unção do pastor que Deus entregou na vida do pastor é tão poderosa que quem está debaixo daquela cobertura respinga o que Deus deu no pastor na liderança, nas ovelhas, nos líderes e nos membros dela. Aí se os membros não estiverem na obediência, aí já é o particular deles. Mas quem congrega, quem é fiel, vive a bênção pastoral que Deus deu naquele lugar. Hoje em dia não, hoje em dia é um contraponto. Só homens crescem e as ovelhas descem. Eu não acredito nisso. Não acredito. Cara, é exatamente o que você falou. E às vezes é triste de ver que às vezes o cara que tá ali indo na igreja há tanto tempo, há tantos anos, é um cara que às vezes sofre, passa necessidade, o pastor não bate na porta. Verdade, ó. Nós estamos em nossa igreja no Rio de Janeiro, em Santa Cruz da Serra, Forjados para o Reino, que é a igreja que eu pastoreio. Então nós temos 3 anos e meio. Nós estamos construindo casas para membros. Fora aluguel, fora luz, fora água, fora pagamento, responsabilidades da igreja, nós juntamos os membros da igreja, vendemos comida, eu tiro um pouco do meu e reformamos casas. Pintamos casas. Tem um membro nosso que está sem o telhado da empresa dele, porque ele trabalha numa oficina e ele não está para trabalhar porque estava chovendo bastante no Rio. E ele precisava da telha. Nós compramos a telha e vamos inaugurar agora a nova oficina dele, pintada. Que é a igreja? E nós não temos condições. É uma igreja de bairro, periférica. E sem dinheiro nós conseguimos fazer aquilo ali. Imagine as grandes igrejas que não pode fazer. O social da igreja tem que funcionar. Eu creio muito na prosperidade, eu sou próspero. Deus. Eu tenho 33 anos e viver o que eu vivo hoje, ter o que eu tenho hoje, cara, eu sou próspero demais. Só que eu sou contra veementemente de mercenários da igreja. De liderança que cresce muito e a igreja não rompe em nada. Eu acredito muito no Deus que honra o pastor, honra a igreja. Sabe? Ou seja, igreja não é só espiritual, ela também é social. Opa, a igreja é mais social do que espiritual. É mais social que espiritual. É, porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Foi a própria Bíblia que diz isso. Evangelho é mais amor do que poder. Evangelho é mais perdão do que poder. Evangelho é mais mão estendida do que rodar. E olha que eu sou pentecostal. Evangelho é mais você vem aqui, porque se depender de mim você não morre de fome, do que vamos fazer uma vigília para entupir de gente para ficar rodando e pulando. Então é muito mais social do que poder. O bom dele é que ele vai... Se você vai jogando, eu tô indo.
Cara, essa questão, assim, ainda dentro desse assunto, porque, é claro, esse podcast aqui, ele tem uma audiência muito grande e, assim, a gente fala isso porque, como quem faz parte da igreja, como quem é a igreja e como quem quer ver a igreja, ela Sem dúvida. evoluir, Claro. né? Levar nos seus níveis de ajuda ao próximo, de amor, de trabalho social. Como que hoje, na sua visão, hoje a gente pode dizer assim que vamos jogar uma porcentagem aqui, mais de 50%, por exemplo, hoje no Brasil, de igrejas no Brasil, elas estão falhando justamente nesse trabalho social de ajuda ao necessitado, de ajuda àquele que está carente, de olhar o membro que às vezes perdeu o emprego, deixou de dar o dízimo na igreja, está sem pagar o seu aluguel. A gente pode afirmar que hoje é mais de 50% para cima? Na verdade, eu acho que é até mais. Até mais, né? É até mais. 50% é muito pouco. Isso dói na alma. Aí a sua pergunta foi, como? Sim. Como? Voltando para o verdadeiro evangelho. E desde o começo da nossa entrevista até agora, nós estamos falando da igreja cristã. Sim. Da igreja primitiva. E todos andavam unidos e não faltavam nada. Atos dos Apóstolos diz isso. Uhum. Vivia em comunhão, em koinonia no grego. Em comunhão. Então, um pouco teu era pouco meu. O que tu tinha era para mim. Então, a igreja cresceu dentro dessa perspectiva de koinonia. Por que hoje uns têm muito e outros não têm nada? Se voltarmos ao verdadeiro evangelho, e aqui não é para todo mundo ser rico. Eu não concordo com essa tese, todo mundo vai ser rico. Porque riqueza vem de trabalho. Quer dinheiro, vai trabalhar. Não confunda uma coisa com a outra. Agora, prosperidade, em termo hebraico da palavra tessaleá, que significa autorização. Prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Prosperidade é você estar autorizado a enriquecer através do seu trabalho. Mas a igreja em si não ter necessidade, irmão. Do básico, dá para você manter seus membros. Dá uma força para um cara até ele abrir uma porta para ele. Tem lugares que têm condições para isso. E por que não fazem? Porque não estão linkados com o verdadeiro evangelho. Filipenses 2:21. Olha que versículo pesado. E todos buscam o que é seu, menos o que é de Cristo. Cara, esse versículo aqui para você que tá aí. Olha que versículo forte. E todos buscam o que é seu. Sabe por que hoje em dia a igreja está dividida nessa área? Porque todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Como é que é aquele ditado? Farinha pouca é meu pirão sozinho. Primeiro, é para mim. É eu e o que sobrar para vocês. Só que evangelho não tem eu. Evangelho tem nós. Quando você é servo de Deus e vive o que Cristo pregou, não é você que enriquece ou empobreço. É o que Deus tem na minha vida, eu vou puxar você. Se você não quiser, é um problema teu. Mas a minha parte, como teu irmão, eu fiz. O crente não é besta para ficar toda hora... Não, é oportunidade. Se a pessoa quiser morrer na pobreza, é com ela mesmo. Mas o papel da igreja foi feito. Então, esse número pode diminuir se a igreja voltar ao evangelho. Se pararmos de colocar conferências para a riqueza e começarmos a colocar conferências do verdadeiro evangelho, temos que aprender a ser próspero. Temos. Cara, eu sou muito atual, eu gosto de tudo isso. Mas eu não troco a mensagem de Cristo por nada. Por nada. Por nada. Então eu prefiro ver você bem. Eu prefiro ver você bem do que eu bem e você mal. Sabe? Leandro Carnal falou uma frase assim, ó. Todo invejoso, porque inveja vem do termo latínico. A palavra inveja vem do latim, que significa invidere. E invidere significa não ver. Porque todo invejoso não vê o que tem, só vê o dos outros. Aí Leandro Carnal falou assim, tem um dado de que 2 pessoas podem ganhar 10 mil. Mas também há um outro dado que uma pessoa prefere ganhar 6 mil e a outra ganhar 2 mil do que os dois ganhar 2 mil. São uma escolha. Você prefere ganhar 10 mil e o teu amigo ganhar 10 mil? Ou você prefere ganhar menos, 6 mil, e aquela pessoa ganhar 2?
Tem gente que prefere ganhar 6 e ver o amigo ganhar 2 do que os dois ganhar 10. Meu Deus. Mas por quê? Porque eu prefiro ganhar menos, mas sempre tá mais do que você, do que nós ganhamos mais e você tá do mesmo padrão que eu. Hoje em dia é assim. É um subindo em cima do outro. Ainda chega no Instagram, no Facebook e diz: eu sou crente. Ser crente, cara, todo mundo pode ser. Agora, o que identifica um cristão é as ações. É as atitudes, sabe? Então, a gente tem que se parecer com Cristo. É difícil, mas a gente tem que se parecer. As nossas atitudes e ações têm que demonstrar que Cristo reflete em nós. Sim, nesse contexto aí, ó, por exemplo, você falou sobre as pessoas que elas têm... brigam um pelo outro, brigando para ser melhor que o outro, etc. Tem algo também que é muito, muito polêmico que acontece dentro da igreja, que é aquela velha... Se é pastor, já deve ter passado por isso, né? De alguns obreiros que brigam por posição. É um brigando por cadeira. O cara que tá dentro da igreja, que ele tem um cargo e ele briga para ser melhor que os outros, para subir de cargo mais rápido, ou briga pela posição, qual é o ponto que ele está deixando de enxergar? O que esse cara não enxergou ainda? Ele não enxergou Colossenses capítulo 3. Quem espera em Deus nessa terra é mais miserável de todos os homens. A prova que ele é um miserável é que ele só tem cadeira para brigar. Porque quem é cheio de Deus está brigando por almas, pelo evangelho, pela pregação. Sabe, quando você encontra uma pessoa tão medíocre, que o que ele só tem para fazer na igreja é brigar por microfone, por cadeira, deixa eu levar. Que a cadeira pode levar. Quem me deu a chamada se responsabiliza em me colocar no lugar que é meu por direito. E eu tenho uma frase que eu digo: que o que é meu me acha. Pode tentar arrancar a cadeira daqui. O que é meu vai me achar em qualquer outro lugar que eu for. Então, eu não brigo por nada, mano. Já passou o tempo. É a maturidade que começamos a falar no início. Todo menino briga por coisas. Todo maduro não quer coisas. Quer o Senhor. Então, deixa os meninos brigarem por coisas. A gente está focado na nossa coroa da justiça. A gente está focado na coroa. Sabe por que as pessoas não brigam pela coroa? Porque a coroa tem que ter preparação. E ninguém briga para ser preparado. As pessoas brigam para sentar em cadeira. Porque sentar na cadeira dá vislumbre, dá moral. E é por isso que as pessoas acham que brigando por cadeira, brigando por posições, vai chegar no lugar. Só que eu te conto uma coisa: todo mundo que briga por cadeira não fica nela por muito tempo. Uau. Porque tudo que vem à base de força não permanece. O que vem de Deus traz a marca da durabilidade. O que não é de Deus morre, o que é de Deus dura. Quando o filho de Davi pegou o trono de Davi, Absalão, ele morreu. Quem matou Absalão? Ele se matou. Porque quem não presta não é você que faz o mal pro mal. Ele se mata sozinho. Ele arrancou o trono do pai, persuadiu Israel, ouviu os conselhos de Aitofel, e no final, sabe como é que ele terminou? Joabe matou. Quem matou, na verdade, quem matou Aitofel, que foi o traidor, ele mesmo. Sabe quem matou o filho de Davi? Foi os soldados de Joabe. Joabe terminou de matar Absalão, chorou, porque Davi falou que não era para matar Absalão. Absalão morre, e o engraçado é que Absalão morreu, os cachos dele ficou preso nos galhos, que é a vaidade que ele tinha. Aqui está a tua pergunta. Por que a galera briga por coisas? Porque são vaidosos. A vaidade me faz brigar por aquilo que me dá vislumbre. Só que tem um detalhe. Absalão tinha uma vaidade com os cabelos que era cacheado. Quando ele correu e o vento bateu, o cacho ficou preso nos galhos. Sabe quem causou a morte de Absalão? Aquilo que mais ele tinha vaidade. Cuidado que um dia a vaidade pode matar você. Isso é profundo, hein? Muito. A sua vaidade pode ser a ferramenta ou a arma que vai te matar. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Dentro da perspectiva da tua pergunta. Por que a galera briga por cadeiras? Porque são vaidosos. Mas a mesma cadeira que ele senta é a mesma cadeira que vai matar ele um dia. Porque cadeira que permanece é a cadeira que Deus dá. Cadeira que vem à base de força. Ou você passa vergonha ou você morre.
Nenhuma pessoa fica na posição de base da rebeldia. Da base de briga. A base de persuasão. Salmo 89. Achei a Davi meu servo, e com o meu óleo eu ungi. Aqui é Deus dando autenticidade a tudo que Davi tem. Meu servo, meu ungido, e o trono dele fui eu que dei. Agora procura na Bíblia a Bíblia dizendo, e eu dei para Absalão alguma coisa. Não tem. Sabe por que Absalão sentou no trono, mas não durou? Porque o trono não foi Deus que deu, pô. Então você pode levar o que você quiser. Quem me deu se garante em me dar de volta do jeito que me levaram. Quem te deu? Quem me deu se garante em dar de volta do jeito que levaram. Pode levar o que quiser. Aí eu vejo gente morrendo, levaram meu carro. Foi Deus que te deu, fica tranquilo, a tua vida está intacta. O Deus que te deu o carro vai te dar um melhor. Só não se apegue a isso que foi levado. Porque tudo que o diabo tem é levar o que é teu para mostrar que o que você tem foi Deus que te deu e ele levou. Só que o diabo não sabe é que Deus... O carro para Deus não é nada. O mais importante é que ele levou o carro, mas minha vida está de pé. Leva a cadeira, minha vida... Tem gente que hoje está mais feliz depois que entregou a cadeira do que sentado na cadeira. E tem gente que roubou a cadeira dos outros e está numa prova terrível, porque não era para estar ali. Sabe de uma coisa, Yang? Eu não quero chamada que não é minha. Meu Deus. Eu não quero carregar um fardo que não é para mim. Quem era o filho de Saul? Jonatas. Quem era o sucessor do trono? Jonatas. Sabe o que Jonatas falou para Davi? Eu serei o teu segundo e tu reinarás em Israel. Isso aqui é uma loucura. Eu sou o primeiro e chego pro Yang e falo, Yang, quem vai ser o primeiro vai ser tu. Eu estou para te servir. Só que não era isso. Quem era para ser o primeiro era Jonatas. Sim. Mas olha a maturidade do cara. Meu Deus. Davi, não tem como eu sumir só porque eu sou filho de alguém. Meu Deus do céu. Não adianta. Eu sentar numa cadeira que eu sei que não é pra mim sentar. Eu tenho humildade pra ter que ser melhor do que eu. Então, já que a chamada monárquica é minha, mas a chamada de rei é tua, eu serei teu segundo. E tu reinarás sobre Israel. Ô, irmão, eu não quero chamada que não é minha. E tem muita gente sentando em lugar que não era pra estar lá. Tem muita gente sofrendo que era pra estar lá em cima. E tem gente lá em cima que não era pra estar lá. Mas fica tranquilo. O mesmo Deus que permitiu que alguém tirasse você, quando a porta se abrir, vai ser para sempre, vai ser eterna. Fique preso a coisas, não. Então eu dou sempre um conselho para alguém. Eu uso mesmo essa história para falar, cadeira não faz crente. Cadeira é madeira, qualquer um se assenta. O que Deus prometeu para Davi? Unge meu trono com óleo. Foi isso? Não. Unge a minha Cabeça. cabeça. Rosh em hebraico. Cabeça. Unge a minha cabeça com óleo. Por que Deus não falou unge o trono? Porque qualquer um se assenta. Deus não unge cadeira, Deus unge cabeça. Deus não unge o lugar que eu me assento. Deus. Deus não unge a minha cabeça. É aqui que está. Cerebelo, tronco encefálico. Ele usa isso aqui, ó. Uau. Quando você, por exemplo, estava falando sobre essa questão de cadeira, de posições, hoje nós vemos no Brasil, eu sou um cara que eu concordo que gerações passam, tem geração que tem tempo para cada geração, Lógico. tem geração que passou, tem geração nova. E hoje no Brasil a gente percebe que tem uma geração nova de jovens ministros, né? De jovens pregadores. Mas quando você conversa especificamente com esses jovens, você sente uma certa deficiência na escola desses jovens, porque de certo modo eles demonstram mais prazer, mais vontade, mais motivação em seus ministérios por aquilo que é propriamente a cadeira e não pela responsabilidade do chamado, pela responsabilidade daquilo que foi entregue a eles. E você, como um pastor que começou jovem também, hoje você prega no Brasil inteiro, já tem estrutura, é pastor da igreja, qual é o aconselhamento que você direciona para esses jovens? E antes de falar do aconselhamento, eu queria que você também fizesse aqui para a gente uma visão sobre essa questão do jovem pregador que começa a pregar, porque ter ministério é atrair fama, é ganhar seguidores, é isso e é aquilo. Eu sempre falo, e eu até falei em um outro podcast a mesma pergunta, cara. Literalmente foi a mesma pergunta. E eu digo sempre para quem me faz a minha pergunta, o que faz romper um ministério é a obediência. Hoje os jovens não obedecem pastores, não congregam,
e querem ter uma relevância de um ministério profético. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixeis de congregar, mas antes admoestais uns aos outros. A prova e a ordem que Deus dá para nós através de Paulo é: não deixeis de congregar. Porque quem congrega está debaixo de uma visão. Quem está debaixo de uma visão está debaixo de uma orientação. Quem está debaixo de uma orientação tem um norte na vida. Por que os jovens hoje não têm uma congregação? Porque eles não querem servir. Eles almejam um microfone porque dá vislumbre para fazer um corte na internet. E esse é o problema de ser um pregador de corte. Todo pregador de corte de 1 minuto não sustenta 2 horas de mensagem. Aí você bateu e morreu. Sabe por quê? Porque a gente conhece um pregador pelo corte dele. Pelo corte. Aí quando você vai dar o microfone, não aguenta 1h30 de mensagem. Sabe por quê? Porque só vai aguentar 1h30 de mensagem quem senta para ouvir. Quem vai para culto de doutrina, quem estuda em seminário teológico, quem vai para de madrugada estudar, quem tem um mentor. Agora quem vai pro campo despreparado só vai dar dor de cabeça. Por isso que você vê essa galera aí dando dor de cabeça, fazendo um monte de besteira por hoje em dia. Sabe por quê? Eu quero falar com muita humildade para você. Eu sou um dos pregadores que mais dou força para jovem pregador. Só que eu não dou força para jovem desobediente. Porque eu já passei por essa fase, eu tenho 33 anos. Comecei com 13. Já quebrei muito a cara. Muito a cara. Eu não quero que você quebre. Eu quero responder isso para a galera, para eles entenderem. O que faz dar certo na vida não é o vislumbre e o glamour da internet. Porque, infelizmente, a internet é uma mentirosa. A gente bota aí a melhor roupa, o melhor terno, a gente compra um iPhone aí 16, parcela em 40 vezes e mostra que tá tudo bem. Mas a gente tá todo podre por dentro. Tá todo destruído por dentro. E hoje em dia, o que vai... E também é uma culpa nossa de pastores também, né? Porque a gente valoriza muito digital influência do que verdadeiro pregador. A gente tá colocando gente que é influência para pregar e pregadores para ficar sentado. Por isso que ele já tá do jeito que tá. Influência tem que influenciar, não tem que pregar, não. E tem que pregar na internet. Altar é lugar de pregar a Bíblia, a pregação da palavra. Altar é lugar de pregar Bíblia. Querigma no grego, querigma, pregação. Altar é lugar de pregação. Por que o povo tá doente? Porque o povo não tá comendo janta, não tá almoçando, tá comendo só besteira. Só falácia, frase de efeito. Frase de efeito é bom para virar no Instagram. No altar é lugar de pregar mensagem. É mensagem. Hoje em dia a gente está botando pregador para sentar e influência para pregar. Nada contra a influência. Ó, eu sou um pregador que influencio na internet. Mas eu sei que meu forte não é influenciar na internet. Meu forte é o altar. O influencer tá no altar e pode pregar, obviamente. Mas eu te conto uma coisa. Não dê púlpito para quem não tem um altar dentro de si. Porque só vai dar certo no púlpito quem tem um altar aqui dentro. O pregador foi chamado para ter altar aqui, para subir no púlpito e pregar a palavra. Esses jovens se vislumbram com o glamour do que o púlpito produz. Mas se eles sentarem para perguntar para os grandes pregadores que ele tem referência, a palavra é uma só. Senta para ouvir teu pastor. Congrega. Trabalha na sua igreja. E quando a porta se abrir... Cara, porque quando a porta se abrir, você não vai ter tempo nem de trabalhar. Quando a porta se abrir, você não vai ter tempo nem de estar na igreja. Você vai cear, vai dizimar, vai aparecer, vai pedir a bênção. Mas agora que a porta não abre, pra que vai ficar voando igual um doido, botando a cara em um monte de igreja? Você tem sua igreja para congregar. Seu pastor precisa de você. Qual é o segredo que eu dou para um jovem hoje para ter sucesso na vida? Obedece. Trabalhe na sua igreja. Tenha uma visão de que teu pastor precisa de você. Porque quando chegar a tua hora, Deus sabe onde tu mora, teu endereço. Ele sabe do que você precisa. Quem vive de vislumbre não dura 3 anos. Que ele vai ficar chateado, porque o campo dói, a obra de Deus é árdua, vai encontrar muita gente sem vergonha por aí, aí ele vai dizer, isso aqui não é pra mim não. Vou arrumar outra coisa pra fazer. Quem é chamado de verdade não tem outra coisa pra fazer. É isso que ele foi chamado e é isso que ele vai até o final. Meu amigo, pra gente encerrar, por exemplo, você trouxe algo aí que eu achei interessante, que você falou que começou a pregar com 13 anos.
Eu não sei se antes já era assim, mas, por exemplo, hoje no Brasil a gente percebe que os pregadores novos, né, os jovens pregadores hoje no Brasil, eles sofrem diversos ataques, né, diversas pessoas que atacam. Hoje, se você tem, por exemplo, tem 12, 13, 14, 15, 16 anos e você está pregando, automaticamente você tem muito hater, muitas pessoas que vão para a internet te atacar. Fazendo uma análise disso, fazendo um comparativo, claro, com quando você começou, porque você também tinha 13 anos na época que começou a pregar. Como você enxerga esses ataques, por exemplo? São ataques que em certo ponto faz sentido? É exagerado demais? A criança, ela pode ou não pode pregar? Qual que é a sua visão dentro desse contexto? Eu tenho umas visões... Eu comecei a pregar com 13 anos porque eu era o primeiro crente na família. Uhum. Então Deus me deu a chamada e era aquilo que eu sei, que eu aprendi a fazer. Eu fui pro campo, mas eu sempre tive igreja. Eu fui obreiro, fui diácono e fui a pastor direto. Mas eu sempre trabalhei muito cedo na igreja. Fui de grupo de jovens, fui adolescente na igreja. Então eu participei das etapas. Eu comecei cedo, mas eu participei cedo. Sabe por que tem muito hater? E eu falo isso com muita humildade. Porque, primeiro, fala muita besteira. Não tem uma preparação acadêmica, não tem um vernáculo legal, e você faz muitas perguntas legais. Então você tem que ter argumentação. Você falou aí, poxa, o pastor sabe falar de tudo. Eu não me preparei para falar de tudo, mas eu sou antenado, então eu não me preparei para o Youngcast. Eu tenho uma preparação na vida. Então, se você entrevistar um jovem, ver um jovem pregando, os haters vão atingir, sabe por quê? Porque quem não vive do ministério nunca vai entender o que aquela criança está passando. Então eu acho que criança pode pregar. Pelos pais, pelo pastor, liberado pelo pastor, e pode pregar para criança, para adolescente. Só que hoje em dia tem crianças ensinando adulto. Aí é um pouco fora de... Aí é meio estranho. É esquisito. Alguém de 15 anos ensinar um adulto como fazer. Não acredito. Porque você tem autoridade no assunto quando você vence aquilo que você fala. Guarde isso. Você só tem autoridade para falar de áreas quando você venceu aquela área que você está falando. Então eu não acredito em gente que não vence aquela situação e não tem autoridade para falar, ensinar pessoas a como vencer naquilo que ele nem venceu ainda. A pregação é muito séria. Porque você pode fazer um teatro no púlpito, mas você vai ter que ter peito para suportar depois do púlpito. Então, criança pode pregar? É bonitinho. Mas a retaliação pós o altar é um problema. E hoje em dia as crianças que são bonitinhas no púlpito, que viralizam, viram uma massa de manobra, vira empresa na mão de gente maldosa. Sabe? As pessoas usam as pessoas. Né? Eu conheço muita gente, muita criança. Tem um amigo meu que começou aqui de São Paulo. Não sei se você conhece o Alex. Alex Silva. Isso. Grande amigo. E gente boa, começou. Eu fui a primeira criança a pregar, estourar no Brasil. Matheus Moraes, que hoje é guitarrista, mas era pregador, imitava o Marco Feliciano. O Alex era criancinha, eu nem pregava ainda. Poxa, olha que legal. Hoje o Alex é pastor de igreja. Então, quando você cria essa identidade de pregador e não desvia, é muito bacana. Mas você tem que ter seus pais ao redor, te acompanhando. Né? Tem muito cantor que eu vou pregar nos congressos aí, que é adolescente, 12, 13 anos, pegando avião, mas tem pai, tem tio, tem mãe indo com eles. Aí eu acho bacana fazer a obra. Agora, hoje em dia, as crianças estão soltas por aí. Estão soltas, falando coisas que não dominam. Aí eu não concordo. O mundo é muito cruel. Muito cruel. Né? E se você olhar para os haters, eles vão acabar com a vida. Será que essa criança vai ter saúde mental para ler aquilo ali? Para ouvir? Cara, já falaram coisas de mim que até eu fiquei triste. Minha esposa falou, para de ler essas coisas. Porque eles estão ali para falar mal mesmo. Você sabe o que aconteceu, você sabe a tua verdade, ponto final. Então eu que tenho 33 anos, que tenho uma experiência de 20 anos pregando, olho para aqueles comentários e fico chateado com... Imagina um adolescente de 12, 13, 14, 15, 16 anos que não viveu nada ainda. Então o púlpito ele é muito complicado, mano. Ele é muito pesado. Ele é difícil. Então eu acho o seguinte, dentro de um acompanhamento, um contexto familiar, eu acho bonitinho.
Você vai no púlpito, leva a criança para pregar um congresso, na vigília, dá uma palavra. Hoje cantores, tem mais cantores do que pregadores, né? Então deixa a criança cantar, eu acho legal. Tem mais cantores do que pregador criança, né? Tem pouco pregador criancinha. Sim. Agora tem mais cantores, meninas, jovenzinho cantando, estouram no Raul Gil. Aí, eu conheço até o Samuel Tairone, começou novinho, hoje tá grandão. Mas eu acho bacana. Mas eu acho legal com os pais acompanhando. Agora, esse lance de criança falar, ficar viajando sozinha é muito perigoso. Eu já não concordo. Sim. Não concordo. Sim. É porque é uma coisa que você ia perguntar e não perguntou sobre o ataque emocional. Você viu que o Whindersson Nunes? Sim. A idade do Whindersson Nunes olha a idade que ele chegou e olha o ataque que ele está sofrendo agora. Isso é um complicado demais. Se o Whindersson Nunes, com o dinheiro que ele tem, com a idade que ele tem, está sofrendo esses ataques emocionais já tem um tempo, porque ele nunca escondeu que ele tinha depressão. Só que para ele pedir ajuda, porque deve estar muito ruim. Imagina uma criança dessa, sozinha por aí, pelo campo, na mão de haters, na mão de gente maldosa por aí. Então eu não concordo com jovem, com crianças pregando. Né? Sozinha. Eu concordo com gente, com os pais, fazendo toda a parte estrutural da agenda, de cobertura. Aí eu acho legal. Meu amigo, antes da gente finalizar, então, eu queria que você comentasse sobre essa questão, né? Isso tá andando no Brasil inteiro, que o Whindersson Nunes, o maior, podemos dizer hoje, da atualidade, né, desse século atual, o maior humorista do Brasil, né, de números, de resultados, chave, né? Virou uma grande chave, alguém assim que alcançou muitas pessoas, né, com o seu trabalho artístico. Ele se internou numa clínica psiquiátrica. Qual a mensagem que isso traz pra gente? Qual a análise que pode ser feita para extrair pontos positivos para nós dessa situação? Yang, a ausência de Deus. Porque o Whindersson não é um ímpio. O Whindersson é um afastado. Mas ele já conheceu a verdade. Ele era evangélico antes da fama, tanto que ele canta até louvores em alguns vídeos dele. Ele conhece a palavra. Quando o cara sai do evangelho para viver esse mundo que ele viveu, a ausência de Deus. Por exemplo, olha o tamanho dessa mesa, aí eu coloco esse telefone aqui. Preencheu só esse pequeno espaço. Olha o tamanho do espaço que ficou. Agora, se eu colocar um recipiente do tamanho dessa mesa, vai cobrir todos os espaços. Isso aqui é o mundo dentro do Whindersson. Isso aqui é a alma do Whindersson. Isso aqui é os espaços que estão. E Deus? Quando o Whindersson colocar Deus para dentro, Deus é o único que vai preencher os espaços vazios dele. Só Deus pode preencher o espaço vazio do ser humano. Só Deus, mais ninguém. Então o Whindersson hoje chegou num estado e um estágio que ele tem que ter um encontro com Deus, literalmente. Já pensou esse menino aí? Tira a própria vida? Porque o último estágio da depressão é a morte. Já pensou o baque que vai dar? Por conta de não tratar a doença do século. Por que é um problema emocional? Porque a sede do meu eu é o meu cérebro. A sede do meu eu não é meu coração. As pessoas têm costume dizer que a sede do meu eu é meu coração. É o cérebro. O cérebro é feito de 2 córtex cerebral com 2 centímetros de espessura, com reentrâncias e sucos e fissuras. O cérebro é o cerebelo, córtex frontal, cerebelo, córtex traseiro, memória. Aqui estão as organizações do meu corpo, irmão. Então, quem domina aqui em cima controla tudo isso aqui embaixo. Quem manda aqui em cima determina as organizações daqui de baixo. O diabo não quer minha unha, o diabo não quer minha calça, o diabo não quer meus olhos, o diabo não quer minha perna, o diabo não quer meu tamanho, o diabo quer a sede do meu eu. O diabo quer minha caixa craniana. Isso aqui é um dado da PNL, que é a programação neurolinguística. O diabo quer a sede do meu eu. Aqui está o volante e aqui está o carro. Quem senta para dirigir isso aqui, dirige isso aqui. Quando a pessoa chega num estágio desse, é porque há uma confusão mental gigantesca. Sabe por que eu falei que a resposta para a doença da alma
é Deus, Paulo escreveu assim, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Então, já que ninguém conhece a mente de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo. Por que o ser humano tem que ter a mente de Cristo? Porque se Cristo entrar aqui, meu braço é dele, minha perna é dele, minha boca é dele, meus olhos são dele. E a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. A resposta para a doença da alma e do século, que a OMS diz que são 300 milhões, e o dado brasileiro, que são quase 20 milhões, é Deus dentro do ser humano. Não é dinheiro, não é carro, não é porta, não é nada. O índice está aí, milionário e problemático da alma. A resposta para a cura da alma é Deus. Respeito a psicanálise, estudo muito sobre isso, respeito a psicologia, respeito, a palavra no grego aqui, a autoridade, exousia, respeito toda a autoridade, mas a exousia é a autoridade espiritual. Como pastor, como pregador, a resposta para a cura do ser humano é Deus. Deus preenche o espaço vazio do meu coração, preenche a minha mente e dirige o meu veículo, que é o corpo, através desse volante aqui. O Whindersson Nunes precisa de Deus. Toda pessoa depressiva e ansiosa precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Deus é o remédio para a nossa geração. E por que a gente não fala sobre Deus? Se Deus é o remédio. A gente fala de tanta coisa que é só aglomeração para amultuar mais sujeira aqui dentro, e o remédio que é Deus a gente não fala. Na igreja fala mais do diabo do que de Deus. Nossos podcasts a gente fala pouco sobre Deus. A gente conta muita coisa. Deus é tudo que a gente precisa, cara. O mundo precisa de Deus. O mundo não precisa de direita ou de esquerda. O mundo precisa de Deus. O mundo não precisa de Lula ou de Bolsonaro. Ele precisa de Deus. O mundo não precisa de uma nova moeda. O mundo precisa de Deus. O mundo não precisa de carnaval ou de festa da carne. O mundo precisa de Deus. Porque sem Deus a prostituição aumenta. Com Deus diminui. Sem Deus a doença aumenta. Com Deus, diminui. Sem Deus no mundo, as mortes proliferam. Com Deus, a vida aumenta. Deus é o único que preenche o espaço vazio do ser humano. Não é no Brasil, não é no crente, é no mundo. É no mundo. Eu falo, chego a emocionar, sabe por quê? Porque Deus é tudo que a gente precisa. O faraó chegou para Moisés e falou assim, ó, Yahweh Hashem Yahweh. Yahweh Hashem Yahweh. Yahweh, o eu sou me enviou. Moisés disse, Yahweh Hashem Yahweh. O eu sou o que sou me enviou. O faraó disse, o eu sou o quê? Porque tem que ter adjetivo ou substantivo. Eu sou alto ou baixo. Eu sou negro ou magro. Gordo ou magro. Negro ou branco. Eu sou o quê? Moisés disse, cara, se eu ficar aqui falando quem ele é, eu vou demorar muito. Mas para Deus, para tu, o eu sou é o suficiente. O que significa eu sou na interpretação bíblica? Eu sou tudo que você precisar que eu seja. Se tiver com fome, eu sou seu pão. Se tiver com sede, eu sou sua água. Se tiver com frio, eu sou sua coluna de fogo. Se tiver com calor, eu sou sua brisa suave. Para que Deus é tudo? Para a gente parar de perder tempo com nada. Deus é tudo e o ser humano com Deus. Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu tenho tudo de Deus, eu não dependo nada do mundo. Por que o mundo tem tudo de mim? Porque eu não tenho nada de Deus. Quando eu tenho tudo de Deus, eu não tenho nada do mundo. Deus é tudo que eu preciso e ponto final. Deus é a solução de todos os nossos problemas. Quando a gente prega sobre Deus, os problemas diminuem. Quando a gente aumenta os problemas, é porque diminuímos Deus. Se a gente aplicar Deus para o ser humano melhora, a vida melhora. Deus é tudo que a gente precisa. Ponto final. Esse foi o meu amigo pastor. Que entrevista não, o título dessa entrevista aqui tem que ser Você não pode deixar de ser tocado por essa entrevista. Eu vou ter que vir do Rio de novo pra cá pra gente fazer a segunda parte. Vamos ter que fazer 2, 3. Eu fico pensando quantas pessoas que serão alcançadas com os cortes que vai sair daqui. Eu quero te agradecer, meu amigo, por você ter cedido o espaço da sua agenda pra estar com a gente aqui. É uma honra, né? Eu falo que a ideia disso tudo aqui não é o André, mas sim quem vem aqui, as pessoas que abrilhantam
encantam, né, que faz alcançar. Esses números que nós estamos atingindo, eles falam um pouco sobre mim. É mais sobre quem vem aqui, sobre quem Deus seleciona para estar aqui. E eu fico feliz que você é o improvável, né, André? Eu... Você começou pequeno, olha o que Deus está fazendo na sua vida. Você está em São Paulo, eu estou no Rio, mas a gente está conectados, orando, torcendo. E vai chegar 1 milhão, vai chegar 2, vai chegar 3. Mantenha sempre teu coração, sabe, essa humildade e essa certeza que Deus te colocou nesse ministério. O YangCast é um ministério profético. Você não deve ter noção, mas muita gente é abençoada por cada pessoa que vem aqui, por cada corte que você lança. Sempre propague Deus para o ser humano. E Deus vai te colocar em lugares maiores ainda. Faça a tua parte com Ele, que aquilo que Ele te prometeu é sempre a garantia de sucesso. Amém, meu amigo, eu agradeço. Eu vou deixar as redes sociais aqui do pastor Arthur Gadelha aqui na descrição. Então, você que assistiu a entrevista, vai lá, segue o pastor. Aqui na descrição vai estar as redes sociais dele. Já tem livros? Como é que tá esses projetos aí? Fala pra gente. Nós temos aí mais de 6 livros escritos, né? Boa. Na próxima entrevista já traz os pra mim, pra colocar aqui. E você tocou na área que eu domino, que é o livro que eu escrevi, pô. Você falou da depressão. Da depressão e ansiedade. E eu escrevi agora Vencendo o Mal do Século. Boa. Lancei agora dia 1º de janeiro sobre depressão, ansiedade e estresse. Aí tá sendo... Na internet tá arrebentando aí. Tá fluindo bastante. Muito, já tá no nosso quase 3º milheiro já. E quem quiser adquirir, no seu Instagram? Isso, no meu Instagram, no link da bio, já tá lá o link da bio. Maravilha. Vai ter todos os materiais, livros para obreiros, livros para pregadores e o lançamento de Vencendo o Mal do Século, que é o livro que eu tenho indicado para muita gente. Boa. Essa é a nossa recomendação, o livro Vencendo o Mal do Século, do pastor Arthur Gadelha. Então, você que quer fazer a aquisição desse livro, basta clicar aqui na descrição. Você vai ver que na descrição vai estar todos os links. O Instagram do pastor Arthur vai estar disponibilizado para você. É só você clicar e ser direcionado lá para o Instagram do pastor Arthur Gadelha, tá bom? Esse podcast foi muito incrível. Mais um episódio, você junto aqui com a gente e a gente conseguindo entregar um baita conteúdo. Por isso, vale a pena você compartilhar, deixar o seu like, enviar para os seus amigos. Nós aprendemos lições valiosas aqui hoje nesse podcast e uma lição muito valiosa, né? Foram tantas, mas uma lição que nos tocou bastante, que nos trouxe grandes ensinamentos, é justamente quando o pastor Arthur Gadelha, ele fala sobre a importância de você conseguir separar aquilo que é para o reino e aquilo que gira em torno de você. Por exemplo, não brigue por cadeira. Cadeira é uma madeira e cadeira qualquer outra pessoa pode sentar. É algo substituível. Mas lute pela sua cabeça, porque Deus não ungiu o trono que Davi sentou, mas ungiu a cabeça que Davi utilizou para gestionar durante anos e anos de seu governo. Esse foi o nosso episódio de hoje do YangCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Corre lá em nosso Instagram, tá bom? Segue o YangCast lá no Instagram. Eu estou recebendo muitas mensagens de algumas pessoas no meu Instagram. André, como é que tá funcionando? Eu quero gravar o meu podcast, eu quero fazer o meu podcast. O estúdio AlphaCast aqui em Alphaville, que é onde a gente grava o YangCast, é o estúdio que está pronto para receber você. Já pensou se você começar a ter a ação, a decisão de criar um projeto, criar um podcast para alcançar outras pessoas? Isso é possível se você tiver uma boa equipe por trás, se você tiver um estúdio que traga a qualidade que o seu projeto precisa, com certeza você vai conseguir chegar nesse objetivo. Então, aqui na descrição também, a gente vai deixar o Instagram do estúdio AlphaCast, aí você corre lá no Instagram, chama o pessoal do AlphaCast lá, agenda o seu horário, traz o seu convidado para cá, entrevista ele aqui, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para o mercado de podcast. Quanto mais pessoas inseridas nisso, mais longe nós chegaremos. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça, né? Não preciso nem falar, quem assiste o Yang já está acostumado com isso. Sai de um episódio, faz o quê? Vai para o outro episódio. Então a minha produção vai deixar aqui o próximo episódio para você na tela. É só clicar aqui e eu te recebo dentro de 5 segundos. Clica aqui que eu estou te esperando no próximo episódio.